Seja muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e eu lhe convido a conhecer o canal. Se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. E desde já eu agradeço a sua participação. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Rocio Infante, bailarina, professora pedagoga de dança, trabalha com dança moderna e dança contemporânea, improvisação. Ela é também aqui educadora somática. Ela é diretora de uma companhia, Rocio Infante, companhia de dança, estudou fora do Brasil e tem muito para nos contar sobre a sua carreira. Vamos então conversar com Rocio Infante. Vamos aqui. Vou mandar o convite para Rocio. Bom, eu mandei o convite e você também está aqui. Olá, Rocio Infante, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, querida. Muito obrigado por ter aceito o convite do canal Personas da Dança. É um prazer falar com você. Eu que agradeço, eu agradeço muito, agradeço o seu convite, agradeço a bela divulgação que você fez com as fotos. E as fotos são do nosso fotógrafo Lira Júnior, e ele é um fotógrafo que começou a carreira de fotografar dança com a companhia. Vou colocar um fone. Olha, são fotos lindas que deu... Bem. Alô? Oi. Me escuta? Eu estou te ouvindo bem. Então, já temos aqui aplausos para você, do Karen Leão. Rocio. Karen sempre muito gentil. Uma grande bailarina da companhia, uma grande bailarina também. Trabalha muito seriamente com dança. Então, você, por falar em trabalho sério, seu trabalho ele é comprometido com a seriedade, nós vemos isso. Eu queria que você nos contasse por que que você começou a dançar, por que que você dedicou a sua vida à dança. Bem, eu comecei muito cedo, eu comecei com 7 anos. Eu comecei a dançar porque sempre é aquele problema, ela tem pé chato, aquilo tudo, né? Criança com o joelho para dentro, vai para o balé. Na minha época era assim. E no balé eu fui me encontrando a minha maneira de falar através da dança. E eu comecei, fiz toda a escola de balé clássico no Balé Thalia Morozovich, em Curitiba. E essa escola, ela seguia o método Vagano. Então são aqueles 9 anos de balé que você faz ali, no balé clássico. Ela é uma escola assim, que não tinha uma questão de ser uma escola profissional, ela era assim, profissionalizante, amadora, ela trabalhava com uma série de crianças, mas ali dentro do Balé Thalia Morozovich eu já fui me achando como uma líder coreógrafa. Então eu comecei a coreografar muito criança, com 11 anos eu já comecei a coreografar dentro dessa estrutura do Balé Thalia Morozovich. Olha. E aí foi muito interessante essa minha jornada ali com os Morozovich. E é uma escola de 1920, não é? Em Curitiba. Isso, é uma escola antiga e nessa década de 70, quando comecei a coreografar, a Milena Morozovich, ela abriu a primeira escola de dança moderna, o método Laban, e aí ela me carregou para o moderno. Ela disse, você vem para o moderno. E aí ali ela já começou a usar as minhas habilidades, né, como coreógrafa, professora. Então, muito cedo, com 15 anos, eu já estava nessa função de coreografar, de tudo. Isso te dava mais prazer que dançar?
Então, não, eu dançava, era tudo muito junto, eu não tinha essa separação, assim, né? Eu adorava dançar, adorava as montagens, tinha muita coisa que a Milena fazia para mim, para eu dançar. Uhum. Então, ela dizia que eu era muito assim, eu queria dançar com as adultas, eu sempre estava. Então, ela fazia para mim, sabe? Sim. E ela me dava uma oportunidade, eu gostava muito. É. Agora, Rocinho, você era muito jovem, uma criança e uma adolescente. Quando que você decidiu que a dança seria a sua segunda natureza, seria a sua vida? Como é que se deu esse processo? Não sei. Ele foi, ele foi. Isso foi indo. Eu nunca foi indo, eu nunca parei ali, nunca pensei sobre isso, só fui fazendo. Eu, com 15 anos, escrevi uma carta para a CAPES pedindo uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Ah, E, e a CAPES me deu uma resposta dizendo que eu devia escrever de novo para eles com 18 anos. explica o que Aí, é a CAPES, por favor. CAPES Fulbright antigamente era uma instituição governamental que auxiliava estudantes a estudar fora do Uhum. Brasil, né? E também tinha doutorado, tinha mestrado, então era uma fundação do Ministério da Educação. Na época eu acho que era educação e cultura junto, se eu não me engano, Uhum. não me lembro bem. E eu pedi para a Campus Fulbright. Então foi isso. E aí pediu Eu para. tenho muita coisa para te explicar, isso é muito longo esse assunto de Campus Fulbright. Depois eu ganhei uma nova bolsa da Fulbright pelo Viter, mas bem mais tarde. E nessa época eu recebi uma resposta deles pedindo para que eu escrevesse de novo com 18 anos, com maioridade, né? Porque eles não podiam me dar essa bolsa. Tá, e antes da gente continuar, eu queria repassar aqui que você já recebeu coraçõezinhos, emojis, e o boa noite do Mário da Silva, seja muito bem-vindo, que é um parceiro artístico seu, não é? Isso. Então eu quero falar de algumas parcerias artísticas que estão aqui na live, aproveitar. Que é a Cláudia Pinto, que entrou, que é uma parceira minha desde muitos anos. Nós trabalhamos juntas na Tempo Companhia de Dança, eu coreografei para ela, uma grande bailarina, e hoje ela é assistente professora do curso Alvin Nicolas Brasil, com o Alberto Sassi, que está acontecendo agora, a gente pode falar isso um pouquinho mais tarde, Sim. e ela sempre esteve no Rio de Janeiro como assistente. E o Mário da Silva, que é aqui meu parceiro. E eu tenho também um parceiro que me ajudou muito, que é o André Romano, do Teatro aqui de Jardim, que é uma produtora. E ele é uma pessoa muito especial, assim, porque ele é André Infante Romano, ele tem um lado aí dos Infante, também, um parentesco, mas ele é muito querido, assim, muito especial, já ajudou muito a companhia, já esteve muito próximo da gente aqui. Então, aí aos 18, você conseguiu a sua bolsa, como é que aconteceu isso? Porque você estudou Então, fora, não consegui a bolsa, não fui pela CAPES para os Estados né? Unidos. Eu acabei indo com o visto direto do Alvin Nicolas. É uma história muito longa. A Alumni Fulbright, na época, eu fui me inscrever na Alumni Fulbright daí de novo, porque eu queria muito estudar fora. E aí eles me passaram, me pediram para fazer o teste do TOEFL. E eu não conseguia, na época, fazer o TOEFL. Aí eu trabalhava com um diretor maravilhoso chamado Val Folli. Foi um grande parceiro, foi um grande professor para mim, um grande mestre. E eu, na época, morava em São Paulo. Eu levei ele comigo até a Fulbright e eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai transferir a tua bolsa para o Val Folli e ele vai chegar lá nos Estados Unidos no Alvin Nicolais, que eu já tinha pedido para estudar no Alvin Nicolais. Ele vai lá te mandar um visto da escola. E aí a Fulbright fez isso para mim. Ela mandou ele, porque tinha que fazer aquele teste do TOEFL,
Ela mandou ele para lá e eles me mandaram diretamente o visto de estudante dos Estados Unidos. Eu não precisei ter nenhuma comprovação de nada e eles já me aceitaram na escola. O caminho Aí eu aberto. estudei nos Estados Unidos, isso foi um caminho que eles me abriram. Aí eu estudei lá no Alvin Nicholas por 2 anos. E aí se deu essa incrementação na sua formação, que já vinha acontecendo de uma maneira bem intensa no Brasil, mas lá fora, o que foi que você viu lá fora que aqui não tinha? Olha, eu preciso falar uma coisa muito importante com lá fora quando eu cheguei. Eu me senti artisticamente lá fora muito preparada. Ah, Eu estudei em Morozovich e eu tinha um conhecimento geral, uma cultura geral, que eu percebia assim que dentro do meu grupo de alunos eu estava culturalmente, artisticamente muito bem preparada. Minha família tinha muita informação musical, muita informação artística. Meu pai, uma época, foi ator, trabalhou como ator, então eu estava na lida, como diz. é. E só que a formação técnica eu ainda tinha que trabalhar muito, principalmente na área da dança moderna. Então, como eu caí na escola do Alvin Nicolai, eu pedi para ir para lá, né? Então eu digo assim, eu caí mesmo porque eu sentei assim num outro lugar na relação de pensamento, movimento, corpo, né? Que o Alvin Nicolai é um trabalho que tem uma filosofia, uma inteligência na questão do corpo e mente que é um pouco diferente de reproduzir técnicas de dança moderna. Você tem, que eu estudei na Graham, eu estudei Limon, eu fiz aulas, eu não estudei, eu fiz aulas nessa escola. Aula de Graham, aulas de Limon, aulas de Mahler, aulas de milhões de coisas. Estive numa escola que era Perry Dance, que tinha milhões de aulas de dança moderna e eu fazia essas aulas. Mas eu estudei com o Nicolás, pessoalmente, né? Então eu tinha uma formação de balé clássico e uma formação de moderno, falando do Laban, e o Nicolás veio dessa linha do Laban, mas ele transformou completamente a minha ideia de movimento. Eu falei, nossa, isso que é movimento. Então, hoje eu trago aqui, tenho o prazer de ter esse curso aqui no Brasil, que está acontecendo essa semana, com o Alberto Delsas. O Alberto Delsas é professor, né, da técnica Nicholas Lewis e ele foi uma pessoa da companhia do Nicolás e ele é um especialista nesse trabalho. Então, eu tenho ainda o prazer de estar desenvolvendo essas ideias do movimento, porque o Nicolás ele trabalha com uma outra abordagem sobre o que é movimento, e é muito difícil assim só explicar sem experiência, né? É difícil, mas é uma outra abordagem do que é mover, porque para o Nicolás movimento, como é para todo mundo uma sequência de passos, ou fazer coisas, não é motion, que a gente traduz aqui como movimento. Mas motion para o Nicolás é uma qualidade que você se move. E não fazer movimentos, fazer uma sequência de passos. Isso não é para o Nicolás movimento. Isso é movimento para o Nicolás, mas não é motion. Entendo. Agora, isso se relaciona, então, com vivências muito pessoais, não é isso? Porque se a gente fala de qualidade, porque se existe a qualidade, existe a falta dela também. Isso está relacionado com a vivência de cada bailarino. Como é que se extrai essa qualidade de movimento? Porque tem a participação do intérprete também. Isso é muito importante, o que você está falando. Isso é muito importante. Assim, a falta da qualidade não existe. A falta da qualidade, talvez, desculpe, a qualidade sempre existe. Alguma qualidade está ali. Como ele trabalha com alguns conceitos, por exemplo, os conceitos básicos, né? Tempo,
espaço, forma e motion. Essa é a base fundamental. Isso aparece em todas as outras qualidades que ele trabalha. Uhum. Suspensão, tem tempo, forma, espaço e motion. Uma qualidade de gravidade, uma qualidade de círculo. Então, ele trabalha com esses conceitos. Dentro do tempo, por exemplo, tem tempo lento, tempo rápido, dinâmica. Você trabalha num pulso, depois você trabalha dentro de um outro pulso. Esse pulso vai ter o seu ritmo próprio. Então, todos esses lugares você vai entendendo separadamente. Uhum. Partes do corpo, né? Partes do corpo é uma das qualidades básicas que tem tempo, tem ritmo, tem espaço. E como se acontece a procura desses cursos pelos bailarinos brasileiros? Existe uma grande procura? A gente tem hoje, eu lhe pergunto por quê, a gente tem hoje tirando aqui o balé clássico que está aí secularmente, né, no sentido de estar há muitos e muitos anos, nós temos um predomínio da dança contemporânea. Este trabalho que você traz me parece que é diferenciado. Existe uma procura por ele? Os bailarinos estão abertos a ele? Eu acho que hoje em dia, de uma maneira geral, as pessoas não estão mais acostumadas a fazer aula de dança, aula de técnica todo dia, aula de dança. As pessoas, elas diminuíram um pouco essa procura por essa... Eu sinto isso de uma certa forma. Só quem está assim em corpo de baile, em uma companhia estável de dança, elas realmente buscam essa qualidade de trabalhar todos os dias. Então, hoje a gente tem internet, né? E é fácil de divulgar, mas ao mesmo tempo não é tão simples ter os alunos assim. A gente tem que ainda observar um pouco por que isso acontece, né? Mas o mundo vem mudando muito. Eu sinto também, sabe, Anderson, que vou prender um pouquinho meu cabelo que está muito quente aqui, desculpa. Eu sinto, Anderson, que é um pouco assim, todo mundo tem uma base muito forte dentro do balé. E eu acho que essas partes da dança moderna que vão pular para a dança contemporânea, elas são um pouquinho esquecidas pela própria história da dança, pela própria contemporaneidade que a gente vive, sabe? Sei. A passagem, por exemplo, que foi a minha formação, que é a formação da Cláudia, que é a formação da Karen, que está na live também aqui. A gente fez esse trânsito do balé clássico para a dança moderna para a dança contemporânea. E hoje em dia esse meio do caminho ele está um pouquinho abandonado. A gente está tentando recuperar, como a Andrea Hall, que trabalha para recuperar essa parte da dança moderna, né? Mas tem esse lugar, né? A Angel Viana foi uma parceira também para mim muito, muito grande e ela também tentou que a gente, durante a pandemia, foi até muito bem sucedido, o curso de extensão universitária na GEL em dança moderna, que tivemos como parceiro o Guto Macedo e a André Vó, que fizeram essa intermediação da dança moderna ali dentro da Angel, como um curso de extensão, que é importante, né? Olha, a Karen está dizendo que, né, concorda com você, perdoe a interrupção. A Cláudia mandando mais coraçãozinho. Eu queria retomar um pouquinho o seu passado, que em Curitiba você formou algo que eu achei assim, muito bonito, que é a União dos Artistas Independentes. Sim. Então, a União dos Artistas Independentes Contemporâneos foi um projeto que nasceu como o AICO, União dos Artistas Independentes Contemporâneos, entre eu, a Dagmar Simic e a Rita Pavão. Depois disso, eu vim para São Paulo com o Val Foli, e quem assumiu esse projeto com mais intenção e realização foi a Lu Grimaldi, uma atriz aqui
que está aqui no Rio de Janeiro, matriz de São Paulo, que mora no Rio há muito tempo. E ela, na época, era bailarina, dançava com a gente, e ela assumiu a Waike. Então, a União de Artistas Independentes Contemporâneos era uma reunião de muitos artistas em volta de uma ideia de fazer um trabalho onde todo mundo pudesse participar. Então, tinha um grande artista plástico, o Raul Cruz, com a gente, o Valfoli, que era um grande coreógrafo também. E aí, a Lu acabou sendo a cabeça, depois que eu fui para São Paulo, da UAIC aqui em Curitiba. Reuni muito, teve muitos projetos da UAIC, muitos trabalhos. Eu fiz parte da estreia da UAIC, que era eu, a Dagmar e a Rita, e depois do Óleo Delírio, que chama o primeiro espetáculo da UAIC. Eu gostei muito da palavra que inicia esse grupo, união. E você está aqui, né? Tem vários parceiros seus, pessoas queridas suas que estão aqui. A união faz a força, não é? Eu queria que você discorresse um pouco mais também sobre essas parcerias que você foi fazendo ao longo da sua carreira e que lhe ajudaram e que também tiveram a sua contribuição, né? Porque a gente vive num país que tem essas dificuldades econômicas, isso está envolvido com política, isso está envolvido com preferências pessoais, e eu penso que a gente poderia ter um resultado muito maior se houvesse uma união. E você luta pela união. Queria que você falasse, então, dessas parcerias que foram sendo construídas e no que elas contribuíram para o desenvolvimento do seu trabalho. Bem, quando eu voltei dos Estados Unidos, depois que passei lá 3 anos, eu criei a Tempo Companhia de Dança, que depois virou uma produtora chamada Tempo Arte. Uhum. E eu também consegui reunir alguns bailarinos interessantes, como a Mônica Infante, que é uma prima que trabalhou comigo há muito tempo dentro dessa companhia, a Laura Miranda, uma grande artista plástica de Curitiba, Dagmar Simic também, e músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná. O Romildo Weingartner, o Carlo Bartoloni, que foi compositor de muitas peças que a gente dançou, a Gleia Frigeri, músicos, o Sebastião Interlandi. Então, eu uni muito sempre a dança com a música, ao vivo. E isso criou sempre uma união. Uhum. Uma parceria de artistas, trabalhar com a música ao vivo. E a Cláudia participou escreveu uma companhia maravilhosa. Dizendo que era uma companhia maravilhosa. Ela foi bailarina da companhia por um tempo, então nós uníamos muito já esse lugar das artes visuais, da música ao vivo e da dança. Então isso já cria muita união. Depois, quando a Tempo passou a ser Tempo Arte, eu comecei a trabalhar com outras pessoas, com outros projetos. Então, criar projetos paralelos. E nessa época nós ganhávamos editais, contemplados como editais. Então, a Tempo Arte conseguiu ter essa reunião de paralelos projetos com músicos, artistas, bailarinos, só música, só dança, só teatro. E um desses projetos eu conheci meu parceiro, que até hoje, que é o Mário da Silva, que nós criamos um trabalho chamado Abraço de Câmara, e a gente até hoje tem esse projeto, que somos nós dois, que contemplamos também essa união de outras pessoas, né? Quando na Angel, eu acabei fundando um coletivo imprevisto, que aí tinha uma artista visual, que era a Carolina Werneck, o Benedito Neto, que era um artista têxtil, e o Mário da Silva com a música, e os meus alunos de dentro da Angel. Nós viramos uma residência artística separada do curso livre. Também agregou. E deste agregar essas pessoas, eu criei a Rocinha Infante Companhia de Dança.
que hoje tem a Cecília Ayun, que é fruto do coletivo, que está na Argentina e que vem todo ano para cá, para o curso do Alberto Delsatz, que está acontecendo agora, Aham. né? Todos os dias até sábado de manhã. Aproveita, fala onde é, dá o endereço, se Isso. é preciso ainda entrar. O curso do Alberto está acontecendo aqui na Rui Barbosa, 762, das 9h30 ao meio-dia e meio, todos os dias até sábado. No sábado, ele vai ser em Copacabana, às 10 horas da manhã, no Nós da Dança. E no domingo, nós temos uma apresentação às 5h30 da tarde, fazendo parte de 25 anos do Festival Ave Rio, que é a Associação de Violão, a convite do Nicolas, que é o diretor do festival. Nós vamos apresentar todas as peças da Rocio Infante Companhia de Dança com o violonista Mário da Silva, ao vivo. Então, a Ave Rio nos convidou porque eu trabalho com a música ao vivo em violão. Então, o Mário vai tocar e nós vamos ser contempladas com essa música e apresentar as minhas coreografias que estão ali. E vamos ter dos alunos do curso uma peça que vai ser apresentada no domingo também, coreografada pelo Alberto Delsatz. Maravilha. E se alguém quiser fazer ainda alguma aula, lhe procura pelas redes sociais? Você tem algum telefone de contato? Pelo Instagram, que eu respondo. Pode me procurar. Ah. Ainda dá tempo de fazer essas aulas. Ainda nós temos quarta, quinta, sexta e sábado. E sábado, sim. Bastante. Olha, e você fez também alguns cursos técnicos? A Cláudia está dizendo aqui que tem aulas avulsas. A pessoa também pode fazer uma aula avulsa. Aí. Então, né, quem se interessar, por favor. E você fez cursos técnicos que agregam ao artista. Você fez curso de iluminação também, não foi isso? Então, nossa, eu acabei de ler o nome do Fred Kotok, que está fazendo o curso do Alberto, que é nosso iluminador, e ele é ator, e ele é engenheiro, e ele é tudo. E eu fiz o curso de iluminação dentro do Alvin Nicolas. Por quê? Porque o Alvin Nicolas, ele tinha o programa dele de estudos de manhã, né, das 9 à 1, e aí você escolhia à tarde uma das matérias, ou você fazia percussão, ou você fazia desenho de iluminação. E eu escolhi fazer desenho de iluminação. Uhum. Então, eu fiz todo um estudo na época de cor, de luz, e eu gosto muito de trabalhar com iluminação. E o Fred começou a trabalhar iluminando dança comigo. E hoje ele já estava começando a fazer iluminação, mas aí esse trabalho de trabalhar com a dança, ele começou comigo. Então a gente acabou desenvolvendo juntos muitas ideias muito interessantes e muito... Ele construiu uma mesinha que ele pode dimerizar e operar. Então a companhia não depende, se a gente vai num espaço alternativo, a companhia não depende da luz do lugar. Ele tem tudo. Ele é engenheiro, então ele desenvolveu tudo, ele tem tudo na mão. E você indo para essa parte técnica, isso lhe ajuda na composição coreográfica? Você sabendo aí como é que as cores se misturam, o efeito que elas têm, isso te ajuda a criar algum movimento ou não? Normalmente eu trabalho com o ângulo da luz que eu quero iluminar. Então eu criei uma coreografia para a Carol Werneck, que hoje quem dança é a Beatriz Manso. A Beatriz Manso é uma das bailarinas da companhia. Eu sabia o que eu queria, por exemplo, iluminar. Essa coreografia ela seria iluminada na diagonal, de baixo e de cima. E eu queria ver essa bailarina dentro dessa luz se movendo. Então não é nem tanto pelas cores, mas é mais o que eu quero ver. Então não é assim jogar um monte de luz, por exemplo. Essa coreografia, ela só tem
depende do palco, depende do que o Fred consegue fazer. Ela vezes 2 ou 4 focos só. O resto do palco está todo apagado. E o músico está tocando em cena também. Então, ele fica num determinado ângulo que eu quero ver ele, mas não quero ver ele muito. Então, eu ilumino ele o que eu quero ver daquela pessoa. É assim que eu lido com a luz. E como é que se dá? Não ilumino a dança. Eu ilumino o que eu quero ver da dança. Às vezes eu trabalho com cor também, né? Eu trouxe para a companhia a Carolina Bassi, que contribuiu muito, por exemplo, um trabalho novo que eu estou fazendo, que é Brasilidades. Ela é figurinista. Então, ela conseguiu ter uma paleta de cores, quando ela viu o trabalho, muito ligeira, assim, ela resolveu aquela paleta de cores. Eu não vou me estender muito, porque ela pode falar melhor disso, mas ela viu essa paleta de cores. E quando ela viu essa paleta de cores, aquilo combinou muito com a minha coreografia. E agora, para iluminar aquela paleta de cores, já é mais difícil para a gente. Porque senão a gente perde a paleta de cores que ela fez. Muito interessante pensar isso também. E o que é que te move a coreografar, Rocinha? Quais as suas inspirações? Puxa. Me pegou, né? Primeiro, agora. Deixa eu responder agora. Agora, a Rocinha Infante Companhia de Dança, ela faz um trabalho chamado Coleções. Então, é um resultado de tudo que eu já fiz. Eu já dancei, a Cláudia já dançou, e a Maria Paixão, que é uma das bailarinas da companhia, está dançando agora. A Renata Berenger, que é uma bailarina da companhia, está dançando um trabalho que eu concebi com a Lenice no coletivo Imprevisto sobre a mulher pensamento, porque a gente estava, nesse momento, a gente estava estudando a mulher. E então, agora, no momento, assim, a gente está, eu estou reproduzindo, por exemplo, o José, que entrou na live agora, ele está aprendendo o meu repertório. Então, de 2020, de 2016 para 2022, eu criei algumas coisas novas. Mas nesse trabalho de coleções, tem trabalhos meus de 2004 com o Mário. Um trabalho de 2004, que é a Maria Paixão Dança. Né? A Maria Clara Berenger dança junto com a Beatriz, um dueto. E a Beatriz dança junto com a Cecília um outro dueto. Agora, por exemplo, você me perguntou o que me move, qual é a minha inspiração. As inspirações são várias. Algumas abstratas, algumas têm um tema. Então, a Maria Carolina me pediu, faz uma coreografia para mim, igual você fez para a Ceci. E a Ceci tem um solo, a Cecília, que eu criei para ela, que eu usei a inspiração de uma música do Mário Ferraro, que é um compositor carioca. E ali, sim, foi aquela música que me pegou e eu criei uma coreografia sobre o pulso do coração. Olha. Da paixão, uma coisa que quer sair da boca para fora e você tem que pôr para dentro, e não dá para sair para fora, você tem que recolher para dentro. Então, essa música me impulsionou isso. Mas a Karen Leão, eu perguntei, Karen, sobre o que você quer falar? Você está pedindo para eu coreografar para você um solo. Sobre o que você quer falar? Eu queria saber de você, assim, me dá um motivo para eu coreografar para você alguma coisa. Ela falou, minha mãe foi bailarina. A Ceci Leão, Ceci também. Ceci Leão foi bailarina. E eu
queria falar sobre a minha mãe. E ela fez a passagem, a minha mãe faleceu. E eu vou querer homenagear minha mãe levando ela no Cristo Redentor e jogando as cinzas dela no Cristo Redentor. E aí eu peguei esse tema dessa despedida, que a mãe dela ia voar, né? A mãe dela ia fazer o último voo, ia dançar o último voo do Cristo Redentor. Então eu criei para Karen, por exemplo, um balé com a música de Chopin e Villa-Lobos, que chama Cada Voo Tem um Pássaro, que é uma homenagem para a mãe dela, que voou. Então a Karen faz nesse momento vários pássaros, ela tem vários ressuscitar e vários morrer, e vários dançar e vários voos. Então varia muito. Né? Quando a Carol me pediu, faz uma coreografia para mim igual da Ceci, eu falei, não vai dar. Você vai ter que me dar uma coisa, dizer, uma outra bailarina. Aí ela disse, então eu quero fazer assim, quero nascer e quero morrer, e quero falar da minha avó, e quero... meu Deus do céu. Aí eu criei essa luz e fiz essa bailarina dançar dentro dessa luz e fazer o caminho da vida. Assim. Ela começa e vai até o fim. Começa a vida nascendo e aí faz um percurso e acaba. Vai embora. Essa é a vida que nós temos hoje, né? Olha, o José que tinha entrado aqui, que entrou, ele é bailarino seu, não é isso? Ele é ator e é bailarino. Tá, e eu acho que o Sérgio Saraceni um cumprimento que ele dá, dizendo que está acompanhando, né? A Karen mandando outro beijo, a Cláudia dizendo que essa coreografia que você citou é uma coreografia maravilhosa, elogiando a performance da Karen. E, assim, seus bailarinos brasileiros, esses têm muitos talentosos, desejosos de uma carreira profissional. O que eu vou lhe perguntar, com certeza, não se restringe ao Brasil, mas nós estamos no Brasil. Rocio, por que a dificuldade de se conseguir patrocínio para se manter companhia de uma maneira estável, com bailarinos recebendo salários de uma maneira digna? Onde você acha, onde se concentra a dificuldade para se conseguir patrocínio no nosso país? Eu acho que isso é uma coisa mundial, não é só aqui. Não é só aqui. As companhias de dança estão sofrendo muito para ter realmente apoios. Por exemplo, quando eu começou em Curitiba as leis de incentivo, eu morava lá, eles aprovaram 5 projetos de teatro para 1 de dança. Então você ficava numa fila, você colocava o teu projeto, você tinha que esperar 5 projetos aprovados de teatro e daí para aprovar 1 de dança. Então normalmente a dança, ela já é o último carro. É a prima pobre das artes, né? Ela vai lá sendo puxada pelas outras artes. Essa minha união com a música e as artes visuais me deu um ganho de contatos, assim, de poder apresentar aqui, poder apresentar muita coisa com o Mário, poder às vezes apresentar na época algumas coisas com a Laura Miranda, que era uma grande artista plástica. Então esses contatos às vezes me davam esse recheio para eu poder. Mas eu, na verdade, eu não sei muito de responder essa pergunta com tanta precisão, sabe? Eu acho que a dança em si, ela é uma linguagem um pouco mais difícil para o patrocinador entender a linguagem da dança. É um funil muito grande, por exemplo, dentro da dança clássica, que é a dança mais valorizada. Por exemplo, você tem uma bailarina, 2 principais, o resto é corpo de baile, o restante do elenco é corpo de baile. Então, quando você dança os clássicos, é isso que acontece. Quando a companhia se torna um pouco mais abrangente em termos criativos,
aí os bailarinos podem trabalhar mais no conjunto do todo. E aí o público também observa aquilo de uma maneira diferente. Então, a linguagem da dança às vezes se aproxima mais do público. Também na dança moderna, isso eu estou falando, né? Porque a dança clássica ela já tem o seu público, Sim, tem o seu público. Então, assim, eu acho que é uma questão de linguagem artística mesmo. A dança ela é menos vista por um público mais abrangente. Eu tento criar um trabalho que eu aproximo mais as pessoas, né, o público da aproxima, eu tento aproximar mais o público da Essa, dança. essa pergunta que eu lhe fiz, eu fiz a outros entrevistados, e a resposta que você me deu, eu não sei, eu também já escutei de outras pessoas. Existe alguma coisa que eu, Wanderson, fico me questionando a razão de por que alguns grupos, algumas companhias terem um patrocínio robusto, e não vai absolutamente nada contra essas companhias, parabéns para elas, e outras companhias não terem. Tem algo de errado acontecendo, isso é errado, e eu, pessoalmente, não sei o que está acontecendo, mas algo de errado está acontecendo, porque as companhias públicas são mantidas com nossa verba, né? Os nossos impostos. Então, esses impostos deveriam ser mais diluídos em patrocínios para todos. Eu acho que se a gente começar a questionar isso, investigar, a gente vai chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo, para essa classe que é tão trabalhadora, né, e tão desprotegida. Eu entendo o que você está falando, Wanderson, mas eu acho que as instituições públicas elas já têm a sua verba, elas não interferem muito em estar independente, Você sabe? acha que não? Eu acho que não. Eu acho que as instituições como o Corpo de Baile, o Teatro Municipal, eles têm o seu caminho. Claro que o teatro tem um patrocínio da Petrobras. Eu entendo que eles têm também aqui no Rio, né? Em É. Curitiba tem, o Teatro Guaíra tem patrocinadores. O que talvez eles, se o dinheiro do governo que serve para esses lugares conseguisse manter eles de uma forma mais consistente, eles não precisassem da Petrobras. Não precisassem lá do Bradesco, eu não sei quem que patrocina o Teatro Guaíra, agora eu esqueci. Mas eu acho que eles não deveriam precisar, mas eles precisam, porque são instituições muito grandes, com muita gente trabalhando, com muita produção, e aí eu acho que o dinheiro público não dá conta dessas instituições. Se não tiver um patrocínio de fora, essas instituições também vão afundar. E eu acho que elas têm que se manter em pé. Essa é a minha opinião, elas têm que se manter em pé. Eu também acho que tem que se manter em pé. Eu só acho também que outras poderiam ser mantidas de pé. Agora, eu acho, você quer saber o que eu acho mesmo? Eu acho que as leis dentro do Brasil são muito burocráticas. Então, assim, é uma burocracia de que você tem que ler um edital de 30, 40 páginas para você produzir um projeto artístico. Você tem que dizer coisas dentro desse edital que você, na verdade, às vezes, criando o projeto, às vezes você não consegue prever que aquilo vai acontecer. Então, assim, daí eu sinto assim, que você precisa, antes de provar que você é um artista, você precisa provar que você é honesto. A classe mais honesta no Brasil, para mim, são os artistas. Eles só querem dinheiro para fazer o trabalho deles. Eles não querem dinheiro para ir passear. Não é isso que eles querem. Eles querem ter o dinheiro para fazer o trabalho deles, para realizar suas coreografias, para realizar suas montagens. Então, assim, eu estou falando isso da dança também, principalmente, né? Então, assim, eu não sei por que a gente tem que provar dentro de um edital, primeiro, que você é honesto. Primeiro, que você não vai sair com o dinheiro e vai fugir do país. Depois, você vai daí fazer o seu trabalho artístico. Este que eu acho que são o problema dos editais,
Esse é o verdadeiro problema de que a gente não consegue ganhar um edital. Porque daí você falha tanto em querer provar a tua honestidade, você tem que dar tanto documento que daí falta um documento aqui, falta um documento ali, e daí você não consegue lidar com a quantidade de documento que você tem que mandar para você poder provar que você vai fazer aquele trabalho. Então, o artista, uma coisa que eu, não sei se as pessoas vão chegar na live até aqui, mas uma coisa que eu diria, assim, com a minha indignação pessoal, é que, mesmo sendo um edital de privado ou público, ou de verbas públicas ou privadas, eles precisam olhar as pessoas como pessoas de valor. Como o artista, ele quer fazer o seu trabalho. Ele estuda isso. Um bailarino passa horas e horas e horas dentro de uma sala de aula, quando ele quer ter uma boa formação. Eu não posso obrigar um bailarino a fazer isso, mas o bailarino que quer ter uma boa formação, ele passa horas dentro de uma sala de aula, fazendo balé moderno, clássico. Então, assim, ele, desculpa que parou, ele passa muitas horas nessa assim, sala de aula, preparando o seu corpo, preparando a sua mente, preparando a sua vida, para daí ter que ir buscar um documento no cartório X, no cartório Y, no cartório Z, assinar um papel. Ele precisa estar no palco, dançando. É isso que um bailarino que prepara o seu corpo precisa fazer. E ele vai fazer isso se você der dinheiro para ele. Se você der o dinheiro para o coreógrafo vai pegar esses bailarinos que se prepararam tanto e vai coreografar para eles apresentarem. Então, assim, diminuir essa burocracia ia fazer com que você pudesse apresentar muito melhor o seu trabalho e poderia apresentar muito melhor, inclusive, o seu trabalho artístico como resultado no palco. Sim. Olha, alguém representando o Teatro de Jardim São Paulo, dizendo que nós precisamos de mais fomento, tanto público quanto privado. Mário da Silva, Mário, dizendo bravo para você, aplausos do José, Karen Leão aplaudindo também, e a Cláudia dizendo certamente. É isso, eu acho que se a gente começar a questionar, talvez a gente chegue a furar essa bolha para conseguir também dinheiro para todo mundo, se não para todo mundo, mas para um número maior, né? A gente precisa. Eu acho que é o André, que é produtor, que está falando, precisa de mais fomento, precisa de mais dinheiro, precisa, mas quando eles fazem aquele edital, precisa diminuir a burocracia. Porque não adianta ter um monte de dinheiro e você tem que ficar provando um monte de coisa desnecessária dentro do edital para você poder ganhar ganhar o que você precisa para apresentar. Então, assim, eu acho que a diversidade de leis também poderia mudar, sabe? Abrir outro tipo de lei. Tem muito pouca lei, né? Que é o que o André fala. Para você ter mais fomento e mais público, para alcançar mais público, fomento público e privado, você precisa ter tipos diferenciados de leis de incentivo, né? Rocio, quais seus planos futuros, próximos, para você como coreógrafa, para sua companhia, seus bailarinos? Deixa eu dizer, a gente tem uma apresentação dia 18 agora, 5h30 da tarde, aqui no Flamengo, na mesma avenida, Rui Barbosa, 762, às 5h30, com o projeto Coleções e só as peças que o Mário toca no violão. É violão ao vivo com coreografia e vai ter um encerramento com os alunos do curso do Alberto Delsas, que ele vai trazer uma pequena peça coreográfica. Nós temos 18, nós temos agora a nossa próxima apresentação de coleções na Cecília Meirelles, na Sala Cecília Meirelles, Guiomar Novaes, no dia 11 de março. Aí eu vou divulgar o horário, que eu ainda não tenho certeza do horário, talvez seja 7 horas. E nós temos também um futuro clipe, que a companhia vai preparar, da Julie Vine, que é cantora, compositora, neurocientista, e ela vai fazer um clipe com a companhia.
E aí isso não posso dar muito spoiler aqui, Ok, tudo bem. Mas temos trabalho pela frente, parabéns. Olha, José Reis está dizendo, venham assistir. Cara, Roci Infante, muito obrigado pela sua participação, né? Eu espero, você citou aí, eu não sei se as pessoas estarão aqui até o final e, né, da live, e aí você falou alguma coisa. Eu gostaria que as pessoas, quando estiver no YouTube ou nas nossas páginas do Instagram, fossem até o final, porque é muito enriquecedor escutar o que você fala, tá? Então, muito obrigado. Você também, eu também quero agradecer duas pessoas que fazem parte da nossa equipe, que é a Marina Lobato, que faz o nosso material de cartaz, de livreto e divulgação, e a Isa, que faz o nosso trabalho a Isa Félix, que faz o nosso trabalho de Instagram. Então, por exemplo, o nosso Instagram, da companhia, ele precisava ser muito fomentado. Só que a Isa não pode ficar fazendo o trabalho dela totalmente de graça. É, Então, uma coisa leva a outra, né? Às vezes, uhum, um Instagram que tem muitos seguidores consegue mais patrocínio pelo número de seguidores. Mas eu preciso ter de algum lugar de fomento para poder pagar uma pessoa como a Isa, que consegue trabalhar muito bem isso na internet. Ela trabalha com a gente, mas ela faz aquilo que a companhia pode dar esse suporte. Então, a gente vai nesse espaço e esse espaço que você está dando, isso que você está fazendo, é uma coisa importante, é uma coisa emocionante. Eu agradeço muito você ter me convidado, fico imagina. muito. E, e isso que você está fazendo é muito importante. Bom, muito obrigado. Olha, recebemos parabéns aqui do Sérgio, né? A Cláudia lhe dando também os parabéns pelo seu trabalho. Querido, Cláudia, querida, é, a professora Raquel aí, ó, aplauso para você. Muito obrigado, viu? O canal é seu, as portas estão abertas. Quando quiser voltar, vai ser um prazer. Muito sucesso para você, tá bom? muito obrigada para os alunos que vieram ao curso, muito obrigada a você. E a gente em breve se fala, fiquei muito feliz de participar. Todo mundo depois vai ver lá no YouTube. Vai ver sim. Tchau, querido.